Cara, feliz pela vitória. Acho que é uma vitória importante. A semifinal está aberta, né? A equipe adversária tem muita qualidade, vai jogar dentro da casa deles. Agora, para falar do jogo aqui, a nossa equipe conseguiu ter o entendimento que eu pensava. Eu estudei muito para esse jogo o que aconteceu no jogo Vila e Anápolis, né? A gente tentou gerar uma superioridade ali por dentro, povoando com 4 atletas, né? E ora o Vilela fazendo um terceiro. E aí eu preciso aqui fazer um adentro, né? O Vilela muito tempo sem jogar e enquanto teve inteiro, né? Acho que foi muito bem na partida, ele conseguiu construir com 3 e aí gerou esses caras por dentro ali, o Igor, o Ariel e o Guilherme Marques. E quando ele conseguia avançar, fazer esse número 1 por dentro, a gente gerou mais superioridade, então a gente conseguiu ter o controle da partida. A partida começou melhor para o Vila estava dominante nos primeiros 10, 12 minutos, o Vila estava melhor na partida, depois a gente assumiu as rédeas, mas achei um jogo muito, muito parelho, muito igual, como eu disse, né, tá aberto ainda, não ganhamos nada, só vitória importante, claro que é sempre bom ganhar, ainda mais num clássico. O Ariel entrou com duas missões importantes, né, que era neutralizar o João Vieira, que para mim é um dos destaques da competição, e a gente tem o nosso respeito pelo Vila é justamente isso, saber que a gente tem que ter a humildade de marcá-los também. E o Ariel, além de conseguir marcar bem, ele conseguiu ser um quarto homem por dentro e aí gerou a superioridade, né? Tivemos oportunidade para quem sabe fazer o terceiro gol. Aí sim poderia ser uma situação melhor, mas não conseguimos. Então a minha decisão de jogar nesse 4-4-2, variando às vezes por uma construção com 3, variando por um losango, às vezes um quadrado por dentro, foi muito que eu estudei no jogo do Vila contra o Anápolis, né? E por conhecer também o adversário, né? A gente queria ter essa superioridade por dentro. Foi isso? Ô, Lacerda, a entrada do Leandro Vilela deu uma qualidade ali no meio campo. O que você pode falar sobre esse jogador, que foi muito elogiado aqui também na transmissão da Difusora? E você se tornando cada vez mais o rei dos clássicos. Vai pagar jantar hoje, ô Lacerda? Já paguei. Pode. Já paguei pro Natan e já paguei pro... Quem cruzou? Matheus Ribeiro, já paguei. Já está pago já, né? Falei para eles, não é para pagar a conta com o meu dinheiro, né? É para ir jantar, né? Mas eles, né, merecem. Sobre essa questão dos clássicos, acho que cada jogo tem uma história. Eu fico feliz de não perder mais um clássico, mas mais feliz pela vitória do Atlético, o clube que eu defendo e tenho muito respeito. Sou muito grato pela oportunidade de comandar esse clube. Mas assim, a série tá aberta, né? Tu disse, como é o início da pergunta foi do Leandro Vilela, né, cara? Foi uma decisão difícil, cara. Né? Uma decisão assim. O Vilela vem de né, um tempo sem atuar, mas é um cara muito profissional, é um perfil muito bom até de liderança, né? E, cara, eu gosto muito desse perfil de jogadores líderes. No início da semana eu tive uma conversa com ele mesmo via que seria difícil, né, ele iniciar o jogo, e eu disse para ele acreditar, e ele acreditou, e a gente trabalhou diversas situações, e até foi uma conversa que eu tive com o Luciano, que é o auxiliar da casa, né, quando tu utiliza um volante fazendo esse terceiro, né, porque nos outros jogos que eu já acho que o Atlético melhorou, né, o desempenho contra o Abecate, e no primeiro tempo contra o Abecate, a gente estava numa construção com três zagueiros, né, e hoje a gente conseguiu alternar. E deu certo, né? Porque hora a gente construía com 3, hora a gente construía com 2 e o Vilela virava uma superioridade por dentro. Feliz pela atuação dele, porque é um cara que tenho certeza que vai nos ajudar ao longo do processo, mas a gente precisa descansar hoje, as poucas horas que a gente tem, amanhã cedo está no CT, porque a gente tem um jogo muito importante na quarta-feira que o Atlético precisa muito, que é a Copa do Brasil. Rafael, só uma curiosidade, a questão do jantar é só para bola parada. O primeiro gol que foi o cruzamento não vale, não. Se eu pagar para todos os gols aí... Não, porque o primeiro foi o cruzamento. O Kevin me cobrou ali, mas a gente tem um acordo, né? É só na bola parada mesmo. Tá bom. Eu queria que você falasse sobre essa questão aí de ser o rei dos clássicos, mais uma vitória. Hoje, inclusive, na nossa transmissão, o nosso comentarista Rafael Vasconcelos até falou assim que hoje o Atlético deu um nó tático. Tinha tempo que eu não ouvi esse termo no futebol, um nó tático seu em cima
do loser. E eu fiz questão de repercutir isso, se o time, essa questão técnica, merecia um elogio para o Adson, porque quando ele vem para criticar, ele critica mesmo. Se merecia elogios, ele até fez as considerações dele. Foi um nó tático? Você acha que nesse ponto você mandou bem? Hoje é difícil falar bem de você, mas você não foi nó tático. Isso aí é lá para Guardiola, José Mourinho. Aqui, muito respeito pelo Humberto. Humberto é meu amigo, né? A gente jogou junto aí, Humberto. Já tivemos uma história como atletas, né? Hoje a gente não tem tanto contato, porque a gente está em clubes rivais, mas faz parte. Então, assim, nessa questão do nó tático, não. É muito do entendimento dos atletas. Às vezes as pessoas podem, o Lacerda não quer levar os méritos, mas, cara, eu toquei na palestra sobre isso na minha palestra. Falei, a gente não fez um grande jogo lá em Abecate, Ouvidouro, né? Em Ouvidouro, contra uma equipe boa, né? Do Rogério, Abecate. E a gente fez. Eu dei 2 treinos, cara. Então, assim, não é a mão do treinador, é os atletas, Quando eles estão comprometidos, as coisas acontecem. Cara, aí tu vê ali, o Igor Henrique, eu não gosto de ficar também elogiando muito, sim, mas eu falo porque são jogadores de cabeça boa. O que o Igor tá jogando esse ano aqui no Atlético é brincadeira, cara. Guilherme Marques muito bem, o Ariel, que às vezes é criticado, cara, muito bem, um cara comprometido. O Guilherme no Anápolis, o Ariel era um nó, um falso 9, um ponta. Aquele é volante, cara. Hoje ele jogou como primeiro. Eu converso, eu coloco o Ariel como primeiro, eu nem conversei com ele para dizer, Ariel, tu vai fazer isso aqui para mim, tu consegue fazer? Não. Simplesmente eu boto lá no quadro, boto imagem. Uma coisa que eu não costumo fazer. Ontem a gente fez um vídeo, é a primeira vez que eu fiz vídeo em véspera de jogo, porque o meu analista, o Matheus, e o Davi, que é da casa, eles que mostram o vídeo do adversário, junto com os auxiliares, com o João e com o Luciano. Ontem eu saí um pouco, eu falei, gente, não se preocupa que não vai ser toda hora. A gente fez um vídeo ontem à noite, aí eu que apresentei e mostrei para o Ariel que ele queria que ele fosse primeiro. As pessoas, mas como assim o Ariel como primeiro? Isso aí é cara comprometido. Então os caras são comprometidos. Não é que eu não queira levar. Que legal que vocês elogiaram, que legal que o comentarista elogiou, mas não tem nó tático. O Humberto é um grande treinador. A equipe do Vila no final do jogo nos empurrou para trás. Aí o torcedor fica ali, tira o time de trás, tira o time de trás. Eu vou perguntar, vocês acham que eu queria que o time fosse para trás? Claro que não. O Vila nos empurrou, porque eles têm qualidade. Aí, mas tu colocou um zagueiro. Mas a gente estava jogando antes com 3 zagueiros e o time estava ofensivo. E, na verdade, o Vilela era um terceiro zagueiro. A gente foi empurrado para trás, não porque a gente quis. Eu não puxei o time para trás. Meu time estava pressionando alto, estava pressionando bem. Foi pela qualidade do adversário. Então, assim, não tem nó tático. Bem pelo contrário, eu acho que o Vila fez uma grande campanha nesse campeonato goiano, tanto que vai decidir dentro da casa deles. Mas os nossos atletas foram muito bem, o Atlético está muito forte. Nosso ambiente interno é muito bom, cara, isso conspira demais. Quando o ambiente interno ajuda, eu sou um cara que eu não abro mão de ambiente bom, e o nosso ambiente é muito bom dentro do Atlético. Eu espero que isso aí siga para esse resto de campeonato estadual e siga também Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Boa noite, Lacerda. No seu entendimento, por que o Atlético conseguiu anular tão bem o Vila Nova e também anular as ações ofensivas, principalmente no primeiro tempo? E como manter esse nível de atuação de hoje para quarta-feira? Porque é um jogo muito próximo, pouco tempo de preparação, pouco tempo de recuperação física. Como fazer para manter esse mesmo desempenho na Copa do Brasil agora? A gente tem que manter. Como? A gente vai ter que usar a estrutura que o Atlético nos fornece, de recovery, de recuperar os atletas, porque que bom que a gente tem um jogo quarta-feira. Eu não sou de lamentar. Se eu estou num clube grande como é o Atlético, é porque tem competições importantes, tem Copa do Brasil, então eu vou ter que dar o meu jeito. Falei para os atletas ali, quem não tiver 100%, não tiver inteiro, eu tiro, coloco o outro. O grupo tem que ser colocado à prova, então se algum atleta não tiver inteiro, a gente vai trocar, mas claro que eu quero manter esse ímpeto. Sobre anular, né? Eu costumo dizer assim, eu estou sempre aprendendo, sempre tentando evoluir. E eu estou aprendendo muito aqui no Atlético. E a gente tem que cuidar para não dizer, Lacerda está puxando. Mas o Adson me cobra muito isso. Lacerda, pressionar alto, Lacerda. O Atlético tem que ser um time que ande para frente. E eu estou aprendendo. E ele me faz eu me tornar um treinador melhor. Claro que eu cobro da minha comissão deles me dar essa condição. Porque é o espírito do Atlético, é o estilo do Atlético. Eu não posso ser um time jogar reativo, eu não posso ser um time que vai esperar o adversário. Às vezes eu não consigo, mas até por essa pressão não é pressão que tem que ter, mas as conversas que eu tenho sempre com o Adson, dele dizer, Lacerda, é o estilo do Atlético, tu precisa fazer isso. E eu estou tentando. E hoje deu certo, a gente fica feliz, então a gente está sempre buscando evolução. E eu, como treinador, estou buscando essa evolução, de ser um time que marque mais alto, que seja mais pressionante. Hoje os atletas conseguiram. A gente
respeita muito o adversário. A gente tentou pressionar com 2 ali para tirar as conduções do Pedro Romano, tentar tirar a bola longa do Thiago, tentar jogar sempre o Thiago para o lado. Tentamos neutralizar, e eu não tenho problema nenhum em falar, tentar neutralizar o João Vieira, que, na minha opinião, é o grande destaque da competição. Me surpreendeu ali a escalação, a gente montou um sistema para tentar anular o Marquinhos Gabriel, aí daí veio o Dodô, já mudou, a gente não esperava, e são jogadores com características diferentes, então, até por isso, demorou 10 minutos, eu acho, para a gente entrar, para a gente entender a maneira de encaixar, porque são características diferentes do Dodô para o Marquinhos Gabriel, mas depois que assentou, a gente conseguiu executar bem a marcação, bem a dinâmica de jogo com a bola, mas principalmente, assim, cara, o treinador pode tentar tudo, ter as melhores ideias, mas se os jogadores não estão fechados e não estão comprometidos, as coisas não acontecem. Boa noite, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio CBN. Lacerda, hoje você teve 3 desfalques, né? 2 deles até que vinham sendo titulares, né? E aí a gente viu em contrapartida você ganhar mais 3 opções. Leandro Vilela, que começou jogando, e aí no banco, lá no segundo tempo, entram o Bruno José e o Júnior Barreto. E a gente que está aqui de fora começa a reparar. Esse elenco tá ganhando casca, né? Tá ganhando opções, tá te dando opções. Você está enxergando isso também, Lacerda? Que esse elenco tá criando essa casca? Mas isso é uma coisa que, quando eu vim para o Atlético, a minha exigência ela tem que aumentar, porque eu sei, né, o poder que o Atlético tem de trazer bons jogadores, né? Eu acompanhei muito o Atlético quando eu era jogador, depois quando virei treinador, né? Sempre tive contato, como eu disse, né? O Luciano, o auxiliar da casa, ele foi meu auxiliar quando eu era atleta, né? Então a gente sempre teve contato, né? Então eu sei como funciona aqui. E o Adson sempre deixou bem claro, né? Claro que cada vez ele dá mais jogador, a cobrança aumenta cada vez mais, né? Sim, estou satisfeito. Acho que o Júnior, assim, tem a questão do idioma, né? Que bom que a gente tem alguns jogadores ali, porque eu ainda não hablo, né? Tem que começar a falar. Mas alguns caras ali hablam o espanhol, então sempre... Porque tem diferença, né? O Kevin já entende tudo, ele não. Então tem alguns jogadores que traduzem, né? Os caras da comissão também, uns falam bem ali. Então, para ter essa comunicação, confesso que ele teve poucos treinos. A gente antecipou um processo dele de pré-temporada, né? Conversei com ele ficou muito disposto. Não, eu estou à disposição, porque é clássico. Ele é paraguaio, né? O cara veio do Olímpia, né? Lógico que ele ia querer jogar. E ganhou os duelos, né? Entrou bem, gostei, teve calma, saiu jogando. O Bruno José é um jogador que eu não tenho dúvida que vai nos ajudar muito. Já tentei trabalhar com o Bruno em outras equipes, em 2 equipes, e agora no Atlético eu consegui... a gente conseguiu trazer esse jogador. E o Vilela, já falei aqui, né? Um jogador que fez uma estreia muito boa. Então, assim, é o processo. A gente sabe que depois vem competições mais fortes ainda, mas é bom enfrentar o Vila, porque o Vila sempre é um candidato a acesso da Série B, assim como o Atlético tem que ser. Então é bom quando tu enfrenta esses jogos e a equipe vai bem. Mas a gente vai estar sempre atento ao mercado, tenho certeza, o Murtosa que está aqui, o Adson, o Cota, que são os responsáveis, e eu tenho certeza que eles vão qualificar cada vez mais o elenco.